Gente, nós estamos ainda chegando à parte final da introdução. Então, a irmã Dufour, ela continua falando dessa dificuldade que nós temos justamente de aceitação. E que daí surgem vários sintomas que ela vem falando neste parágrafo que está aqui. Que ela fala, nesta hora grave pela qual passa a terra. Vê se vocês encontram. Nesta hora grave pela qual passa a terra, um destrutivo sentimento de indignidade aninha-se na vida psicológica dos homens. Raríssimos corações escapam dos efeitos de semelhante tragédia espiritual, causadora de feridas diversas. Veja só que interessante, ela vem falar agora. Uma dolorosa sensação de inadequação e desvalor pessoal assoma o campo das emoções com efeitos lastimáveis. Abandono, carência, solidão, sensação de fracasso e diversos tormentos da mente agrupam-se na construção de complexos psíquicos de desamor e adversidade consigo próprio. Nós comentamos outra vez, gente, é muito interessante isso. Por que isso? Abandono, carência, solidão, sensação, que todos nós já vivenciamos isso por vários motivos. É que nós falamos, cada vez mais, a neurociências fala que uma forma de desenvolver a felicidade é produzirmos pouca dopamina para coisas simples. É exercitar a alegria e a felicidade nas coisas mais simples do dia. Porque a tecnologia, principalmente depois da Revolução Industrial, a nossa expectativa, a idealização de vida ideal passou a ser muito alto. É muito ideal para se produzir felicidade. É querer ter a marca do carro de última geração, da roupa, da viagem para Paris, etc. Não que não possa ter, mas passou-se a ter essa visualização para a gente ter o que a gente possa dizer de plenitude, de dopamina. Então passou a ter justamente uma tentativa de compensar isso demais e a gente passa depois a ter uma falta de significado nas coisas simples. O que eu vou falar agora, gente, olha que interessante, eu aprendi muito com isso e a neurociências coloca isso. Olha que coisa interessante eu vou colocar, pode até notar isso. O cérebro, gente, ele é uma máquina de produzir significado, de procurar significado. O cérebro é uma máquina de procurar significado, de valor, recompensa. Quando o cérebro não encontra significado em algo e a gente persiste naquilo, aparece o sintoma. Então, quando o cérebro não encontra significado, ele produz sintoma. Um exemplo simples, parece meio clichê, mas que talvez alguns aqui já passaram por isso. Imagina uma pessoa que está sempre indo para o trabalho, mas não encontra significado naquele trabalho. A pessoa ganha pouco, o trabalho é longe, os colegas são horríveis, ela não produz no trabalho como ela gostaria, não cresce no trabalho profissionalmente. Quer dizer, se a pessoa não encontra significado nenhum, o que vai acontecer? Ou ela vai ficar estressada, triste, melancólica, depressiva, quer dizer, aparece o sintoma. Então o cérebro, como eu disse, ele vai procurar, ele é danado, ele procura esse significado, ele procura esse prazer, esse valor. Tem que estar claro para ele continuar fazendo aquilo ou buscando aquilo, desde o animal até nós. Pode ser nas relações, em qualquer coisa. Então, é isso. Quando não tem significado, tem sintoma. E nós perdemos, segundo até os trabalhos de neurociências, a capacidade de dar significado para as coisas simples do dia. Então, é aberrante isso. Eu me lembro uma passagem que o psicólogo Rossandro Klinger é um psicólogo e orador espírita. Para quem tem redes sociais, vale a pena seguir ele, eu acho ele fantástico. O Rossandro Klinger, certa vez, ele estava andando de carro, dirigindo o carro, junto com um amigo dele, nas zonas rurais lá do Nordeste. E eles passando perto de algumas vilas assim muito simples. Então o carro, certa vez, passou perto de uma pequena vila à beira da estrada, onde estava um casal já de idade, sentado numa cadeira recostado, os dois sentados de mãos dadas. E crianças brincando em torno deles, alguns adultos tomando um café perto do casal. E o amigo do Rossandro Klinger, dentro do carro, vendo aquela cena, um rapaz, mais jovem, falou assim para o Rossandro: Rossandro, que vida boba, né? Você ficar assim no interiorzão, sem conhecer nada. E prosseguiu a viagem. O Rossandro, dirigindo o carro, ele é psicólogo, muito sábio, ele falou assim para o amigo: meu amigo,
Isso não é vida boba, não. O que eles têm, nós estamos lutando para ter no nosso dia a dia. Aquele casal de mão dada naquela vida simples, eles estão apaixonados um para o outro e eles estão justamente curtindo a presença de pessoas que eles amam. Eles estão perto dos netos, dos amigos, dos parentes. Eles têm tudo que eu e você gostaríamos de ter. Só que para a gente ter essa plenitude deles e viver como eles, a gente aqui precisa de viagem para Paris, de ir para o shopping, de usar uma roupa de marca, para ter essa plenitude deles. Então, eu estou colocando esse gancho aqui do Rossandro Klingen, como é importante a produção e exercitar significados nas coisas mais simples do dia. Não é que não possa ir para Paris, para a Europa, usar roupa de marca, mas cuidado com a explosão da dopamina, que para ter alegria, felicidade de fato, o nosso cérebro começa a ficar viciado em muita dopamina. Mas o nosso cérebro ele também é um expert, como eu já disse, ele equilibra, ele vai reduzir aquela dopamina. Eu falei sobre a questão do comportamento compulsivo em outros encontros, que o cérebro ele vai reduzir a dopamina. Então a gente tem que cada vez fazer mais quantidade do que a gente fazia no início para ter aquela mesma fração de dopamina. Como diz um grande neurocientista, ele diz que nunca, nada será tão prazeroso quanto da primeira vez. Desde o primeiro encontro, primeiro beijo, o primeiro almoço, o primeiro sorvete, porque o cérebro ele tem a capacidade de se adaptar ao prazer e também à dor, ou ao desprazer. É incrível. Nosso cérebro tem essa plasticidade. Isso chama adaptação hedonista, a nossa capacidade de se adaptar também ao prazer. Igual um amigo nosso, um psicólogo, foi fazer curso de psicologia esses dias mesmo, ele contando para mim, lá em Copacabana, ele é aqui de Minas. Ele todo dia ele saía do hotel e ia passando pela orla justamente de Copacabana e até pro local que ele queria fazer o curso. Ele fazia aquilo todo dia. Até chegar que depois aquela praia já não causava tanto prazer, tanto deslumbre. Isso se chama adaptação hedonista. A gente tem técnicas para diminuir esse impacto. Mas para vocês verem, novamente voltando ao assunto, de que sem fugir do assunto que ela está querendo dizer, que a gente acabou tendo esses sintomas do abandono, da carência, porque justamente a expectativa ficou muito alta da tentativa de sentir prazer, de nos sermos importantes, de não aceitação de que nós somos seres em construção, que somos ser humano. Então acabou tendo esses sintomas. E quero chamar a atenção aqui para mais uma coisa, hein, gente? Quando ela fala sobre solidão. Oi? Perdão, alguém quer falar? Não, é rápido. Eu queria comentar o seguinte, que isso não seria uma evolução não, um problema decorrente da própria sociedade em que vivemos atualmente, onde a tecnologia está hiper, mega, ultra avançada, onde os estímulos estão exacerbados e, em contrapartida, o ser humano continua vindo no seu trote lento. Então, nós esbarramos com um estímulo muito alto e quem está mergulhando nisso, às vezes está se perdendo, quem não está que nem aquele idoso, aquele casal lá na fazendinha, né, parado. Então a gente fala, que vontade de estar na fazenda, mas vai lá ficar na fazenda, você não quer. Né? Você não quer ficar sentado lá na fazenda o dia inteiro, lá vendo crianças brincando em volta de você. Então, será que isso não é realmente essa transição? Realmente a palavra é essa transição que faz com que a gente tenha que conviver com esses estímulos da tecnologia, de tudo que está acontecendo, e a gente ainda não conseguiu avançar psicologicamente, emocionalmente, tudo mais. Porque parece que há uma epidemia, né? Parece que a coisa está ficando cada vez mais grave. Então, pode ser, eu entendo que possa ser esse conflito tecnológico, né? Nós, da nossa geração, eu, por exemplo, eu já não sinto tanto assim. Mas eu imagino que os jovens que estão vindo, as crianças que estão nascendo, da idade da Luísa para baixo aí, sente isso mais do que nós que já estamos, né, mais para lá, né? Obrigado, Ângela. Muito feliz seu comentário. É exatamente isso. É um processo adaptativo que é massacrante. A nossa expectativa social, tecnológica, está sendo muito alta. Então, a importância de mantermos esses valores na educação, na cultura, na própria religião, que nos ensina a valorizar o simples, o dia a dia, que produz justamente a saúde mental.
Porque, como eu disse anteriormente, isso começou depois da Revolução Industrial, né? E agora está chegando um boom, principalmente com as redes sociais, que são maravilhosas, como diz um professor meu de neurocientista, tudo que é bom, bonito, que promove o ser humano deve ser compartilhado. Só que as redes sociais estão passando a ser um antro de comparação, né? Esse trabalho científico, uma pessoa hoje abre o Instagram, o Face, ela começa a ficar deprimida, depressiva, porque a comparação é muito grande. E passa a ser uma vitrine que não é real. Casais demonstrando uma felicidade fora do comum, ou pessoas fazendo viagens que não são a realidade, não é o dia a dia delas, que nem é o nosso dia a dia. Como eu disse, o cérebro não foi feito para ser feliz 24 horas. Foi muito feliz a colocação hoje, ele é justamente isso. Só que nós vamos chegar a um ponto de saturação, como já está acontecendo, que surgem os sintomas. A pessoa chega à solidão, à carência, à ausência, e falta justamente este contato, que é o significado. E quero pegar um gancho, parabéns pela sua colocação, Ângelo. Mais uma vez, ele fala da solidão aqui. A solidão entre nós, até no meio religioso, ele é muito romantizada. A solidão, do ponto de vista neurocientífico, é fator de risco para a doença de Alzheimer, doença cerebrovascular e morte precoce, principalmente pessoas de meia idade e idosos. A solidão a médio e a longo prazo, ela produz várias situações catastróficas para o cérebro, porque o idoso ele tem pouco estímulo. O nosso cérebro é um órgão hipersocial, guardem isso, o órgão hipersocial, ele é feito para ter contato social. Tanto que existem funções do nosso cérebro que faz a gente procurar pessoas. Existem pessoas que, de fato, têm fome de solidão. Existem pessoas que têm a opção de ficar sozinha. Mas vejam bem, isso é uma solidão seletiva, tá? Elas conseguem ver sozinhas até certo ponto. Depois o cérebro pega uma pressa nelas. Essas pessoas querem ir no supermercado para ter contato com pessoas. Elas querem entrar na rede social. Elas querem ir lá na fila do banco para conversar com alguém. Porque é uma solidão seletiva. O cérebro tem essa fome. Isso é uma conquista evolutiva do cérebro humano para a sobrevivência social, desenvolvimento da espécie humana e etc. Tanto que o cérebro ele tem uma função chamada pareidolia, que é a capacidade do cérebro humano de ver rostos em manchas, em nuvens, em objetos inanimados. Isso é uma função cerebral que a gente brincava muito na infância, né? Encontrar rosto, muitas vezes, numa mancha de uma parede, que é justamente uma função cerebral para encontrar rostos. Então, é uma necessidade humana muito grande. A solidão é muito ainda, por incrível que pareça, romantizada no nosso meio, e repito, até no meio religioso. A solidão a curto prazo ela pode trazer até alguns benefícios, como interiorização, a pessoa quer se recolher para rever os seus vários pontos da sua vida, mas a médio e longo prazo vai trazer problema para o cérebro em outras áreas da saúde também. Então, ela está falando dessa ausência justamente de significado. Bianca, porque é incrível. Pode falar, por favor. Eu tenho uma questão também, emendando com o que a Ângela falou, acho que você respondeu um pouco, mas é uma questão assim, que o que a irmã Dufour aqui traz, eu fiquei pensando muito, quando a Ângela trouxe essa questão, né, das redes sociais e tudo, se isso é um problema que está sendo agravado nas épocas de hoje, ou se isso sempre foi um problema, porque o ser humano ele vai substituir, agora no caso é a tecnologia, mas em épocas anteriores ele vai inserir tudo isso, né? Essa questão de sensação de abandono, de solidão, isso sempre foi um problema. Porque algumas pessoas falam que a época em que a gente está inserido hoje é a pior, né? Nessa questão por conta das redes sociais e todos esses pontos que você elencou. Mas será mesmo? Porque, assim, eu vivo numa bolha, né? Então, eu não sei o que está acontecendo no resto do mundo, assim. Ou será que isso é sempre próprio do ser humano, até pela tese da irmã Dufour, né? Que a gente já vem com isso durante muitos e muitos séculos. O que ela quer dizer aqui é que a gente afastou da essência que somos nós, o filho pródigo, né? A gente afastou da nossa essência, do simples, do divino de nós. E estamos numa linguagem filosófica religiosa e estamos agora, muitas vezes, tentando voltar a isso. E a nossa sociedade está justamente vivendo um momento brilhante do ponto de vista tecnológico e vai aumentar a tecnologia. Saibam disso, vai aumentar mesmo a tecnologia, vai chegar a pontos absurdos.
só que vão chegar a um ponto de saturação, em que a própria tecnologia vai nos fazer voltar para as coisas que são de fato saudáveis em nós, que são as coisas simples, que é o abraço, o amor, a compreensão, a caridade, respeitar o próximo, o que o Espiritismo e o Evangelho está falando há tanto tempo, que é uma das bases para a saúde mental de qualquer um de nós. Nós vamos voltar isso forçadamente. Grande tecnologia está surgindo, mas é isso. O ser humano sempre precisou disso. É o filho pródigo. A tecnologia é maravilhosa, gente. Olha só olha que ela está nos propiciando. Ela é maravilhosa. Mas vai chegar um índice de saturação muito grande. Por quê, Luiz? Nosso cérebro, ele gosta de dopamina. E a tecnologia dá isso rápido para nós. O celular é uma das maiores fontes de drenagem da nossa atenção, porque ali está a fonte de prazer. Então, como eu já falei aqui hoje em outros momentos, quando a gente está trabalhando ou estudando, só de você deixar um celular desligado no seu campo visual, o seu cérebro não tem o mesmo foco no que você quer fazer. Tanto que é uma técnica para quem está estudando ou trabalhando, deixar o celular fora do campo visual. Porque o cérebro, ele gosta de dopamina, e dopamina rápida. Nosso cérebro quer ter prazer rápido e fácil. Quanto mais rápido e fácil ele quer ali. É muito difícil enganar o cérebro. O cérebro não é bobo. Nós temos funções que são pulsões, às vezes, muito fortes. Então, Luísa, explica grande parte essa nossa distratibilidade ou voracidade em de querer sentir sempre prazer, alegria, está muito bem. E nos afastamos daquilo que, de fato, nos produz saúde perene, estável. Aí perde o significado nas coisas simples. A gente está sempre procurando a distração ou idealizando demais a nossa vida. Tecnologia é fantástica. Não vamos demonizar a tecnologia. O problema, mais uma vez, é a utilização dela, como é tudo na vida. Então, é justamente, não tem significado, tem sintoma. A tecnologia é maravilhosa. O que você quiser pensar é maravilhoso, desde que você tenha um significado. Esse significado, realmente, ele, de preferência, ele tem que ser realmente que traga saúde para você, que traga vida. É a parábola do filho pródigo. E nós vamos adiante, né? A idealização é muito alta, né, gente? É muito alta a nossa idealização da vida ainda. É o afastamento da nossa essência. Mas continua falando ali. Aliás, as redes sociais, ela é fantástica. É aquilo que eu disse, é uma vitrine maravilhosa quando tem aprendizado. Mas cada vez mais a gente vai ter que se educar, e as próprias gerações mesmo na marra, para saber justamente utilizar as redes sociais para o seu benefício, para o seu estudo, para o seu crescimento. Porque realmente ela pode exacerbar várias distonias psíquicas, tá? Inclusive o sentimento de comparação, que é catastrófico, tá? Eu vejo você fazendo uma viagem, aumenta mais a minha infelicidade. Aí eu vou fazer de tudo para fazer aquela sua viagem e vou esquecer de coisas simples da minha vida que eu tenho que me focar. Eu passo a negligenciar outras áreas importantes, né? Precisamos saber treinar, produzir dopamina para as coisas que são, de fato, importantes na nossa vida, né? Mas continua lá. Salienta Santo Agostinho. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho, afinal, abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés, que somos nós, né? É justamente abatido de tantas procuras, mas sem, de fato, usar aquilo para o nosso crescimento. Todos nós temos esses exageros até no nosso dia a dia. Esquecemos justamente do simples, da disciplina do simples, do belo, do prazer nas coisas mais corriqueiras no dia. Esse é um treinamento para todos nós. É a parábola do filho pródigo. Saber sentir prazer e alegria nas coisas mais simples do dia. E ele continua no outro parágrafo, olha que interessante. Imprescindível atestar que nossa trajetória eivada de quedas e erros, aqui ela está falando da trajetória espiritual, né, gente? Não retirou de um de nós a excelsa condição de filhos de Deus. Essa, né? Você sempre será o aluno querido do professor, mas é necessário passar pelas provas e o estudo. A celeste bondade do mais alto, mesmo ciente de nossas mazelas, conferiu-nos a bênção na reencarnação com enobrecedores propósitos de aquisição da luz. É a lei do amor, mola propulsora do progresso e das conquistas evolutivas. Ela termina mais adiante, só para completar. A misericórdia, todavia, não é conivente. Espera-nos no cadinho educativo
educativo do serviço paciente de burilamento íntimo. Contra os anelos de ascensão, encontramos em nossa intimidade os frutos amargos da semeadura inconsequente. São forças vivas e renitentes a vencer. Nosso cérebro, gente, como eu falei, ele tem uma série de kits de sobrevivência, de que nós podemos usá-lo para piorar nossa vida ou melhorar nossa vida. Um deles eu citei até, que é próprio da espécie humana, que é a metacognição. A nossa capacidade de pensar o que estamos pensando está no córtex pré-frontal. É a nossa capacidade de estabelecer novas estratégias, estabelecer novos rumos. Nós temos a oportunidade de fazer isso. Um dos campos que estimula e assula essa capacidade é fazer o que nós estamos fazendo, de repensar a nossa vida. A religião, quando bem vivida, ela desperta a gente para vários valores que o dia a dia, a rotina mental de um homem comum não nos permite isso. É pagar conta, é trabalhar, é viajar, levar o filho na escola, é pagar conta. A gente fica nesse ciclo. O cérebro, a maioria das coisas que fazemos são inconscientes, guardem isso. É assim que ele faz, tem que ser assim para preservar energia. Se a gente fosse pensar a cada passo que a gente fosse fazer, a gente ia gastar 4 horas, por exemplo, para sair de casa. Porque cada passo seria um gasto energético. Esse é o modus operandi do cérebro. E vai ser assim cada vez mais veloz, para ele não perder tempo e não perder energia. Então, realmente, nós somos chamados cada vez mais para esse automatismo. Só que a religião que nós estamos fazendo e a capacidade de interiorização nos permite sair dessa rotina. Que realmente essa tecnologia tem de fazer acelerar mais esse automatismo cerebral. Tudo para ontem, tudo rápido, tudo frio, tudo sem pensar. Isso é normal do cérebro humano. Só que bilhões de seres humanos continuam vivendo no automático. Então, os circuitos cerebrais nossos fazem a gente exercer cada vez mais aquelas ações automatizadas que são hábitos que já foram feitos. Esses hábitos podem ser coisas boas ou coisas negativas. A gente faz sem pensar. E os bilhões de seres humanos, como nós, se a gente quiser viver 100% do automático, a gente vai viver. Então, cada vez mais, é chamado a fazer o que estamos fazendo aqui. Refletir, reavaliar, através de uma das funções, a metacognição. E quanto mais a gente estimula essa área, cada vez mais conectomas a gente vai fazer. Isto é, o cérebro vai ter cada vez mais necessidade de querer sair desse automático em algum momento. A gente vai se tornar cada vez mais reflexivo. A vida é para ser vivida. Não dá para ficar pensando toda hora. Mas precisamos fazer isso. O cérebro vai ter cada vez a capacidade de antever, de rever, antes de fazermos alguma coisa. A gente vai ser capaz de ler no outra pessoa o que ela está querendo, o que ela está sentindo. A gente vai ser menos reativo. A gente vai ter posturas e saber ter posturas à medida que a gente exerce isso no nosso dia a dia. São ações para se tornar hábitos. E elas precisam ser exercidas todo dia, mas não adianta só a disciplina. Lembra que eu disse? É necessário motivação, motivo para agir. Não adianta apenas querer disciplina. A disciplina a gente repete todo dia. Mas sem disciplina, somente não dá. Oi, alguém quer falar? Quer falar alguém? Eu queria comentar aqui essa frase aqui. Deixa eu achar a frase, achei. Que nada do que a gente faça nos afasta de sermos filhos de Deus, né? O amor de Deus é incondicional, ele é infinito para todos os seus filhos, né? Para todos os seres que ele criou. Porém, o seu infinito amor não é conivente. Isso que eu achei bacana aqui, né? Então, nós somos, vamos dizer assim, nós temos que responder por aquilo de errado ou de desequilibrado que a gente fez. Não adianta, né? Se eu desarrumo a minha casa, eu não deixo de ser amada pelos meus pais, mas ele vai dizer, arruma a casa aí agora, né? Ah, mas tá difícil, mas arruma, começa devagar, limpa primeiro uma coisa, limpa outra e tal. Então, achei isso bem bacana, né? Porque muita gente fala assim, Deus afastou de mim, Deus nunca olhou para mim, Deus não me ama, né? A solidão é tanta que ele se afasta até da condição de ser filho de Deus. E é ao contrário. Deus ama infinitamente, mas o amor dele não é conivente com as nossas
dos nossos desvarios. Nós temos que nos equilibrar, nós temos que chegar até ele. Se nós não sabemos em que nível educacional nós estamos, mas nós estamos numa ascensão que a gente tem que se colocar nela e ir subindo cada vez mais com equilíbrio, com tranquilidade, com paciência, com compaixão até pelos nossos próprios erros, mas sem ficar parado, como você mesmo diz, né, parado nesse automatismo e procurar meios para chegar o mais próximo possível a essa perfeição que é a que todos nós estamos fadados, né? É bem colocado. Essa questão, linkar a imagem de Deus ao amor, isso é o principal ponto, porque as religiões tradicionais e a cultura religiosa tradicional acabou fazendo esse elo entre Deus e justiça, entre Deus e medo, entre Deus e um homem com poder para nos castigar ou nos premiar. Isso, mais uma vez, foi uma cultura que acabou nos afastando de Deus. Como eu disse, o cérebro também é feito para a espiritualidade, como já falei. Há regiões do nosso cérebro que nos ajude ou nos propicia a fazer essa desconexão conosco, para desconectar com algo mais profundo. Então, realmente, infelizmente, as tradições religiosas acabam nos ajudando a fazer esse elo. E que a Ângela falou muito importante, quando a gente começa a fazer esse elo no nosso cérebro, entre espiritualidade, divindade, amor, compreensão, compaixão, isso nos ajuda a nos aceitar. Porque esse amor divino a gente não entende, isso não está no nosso cérebro, a gente não entende isso. Um ser que realmente nos acolhe de forma assim, fora do comum. Tanto que realmente ele nos dá a chance quantas vezes for necessário. E é muito saudável esse Deus amor em vez desse Deus medo, esse Deus que pune e que premia. Esse Deus que pune e premia, a gente entra nessa condição de querer afastar dele. Porque a gente acha que Deus está premiando o fulano e não está me premiando, está me castigando. Então, Deus não premia, não castiga ninguém. É tudo lei de ação e reação que o Espiritismo e o Budismo fala e que as próprias neurociências falam. Se eu quero justamente mudar um hábito, eu vou começar com ações diferentes. Eu não vou ter um hábito X ou Y se eu não começar a colocar em prática uma ação e encontrar significado e motivação para aquilo. É a lei da consequência, não tem como eu querer justamente querer um resultado diferente se eu tenho as mesmas ações repetidas. A mesma coisa, a pessoa, eu quero realmente ficar rico, eu quero ficar milionário, eu quero ter mais saúde, eu quero perder justamente algumas questões negativas da minha vida. Vai ter que ter estratégias diferentes, começar ações diferentes. Eu acho que a divindade está presente na nossa vida quando a gente faz esse elo de suavidade, esse elo de amor e divindade. Para terminar aqui, nós temos alguns minutos. Continuando aqui. Sem dúvida, continua depois. A ignorância cultural é a causa de misérias sociais incontáveis. Entretanto, a ignorância moral, ética, aquela que mata ideais e aprisiona o homem em si mesmo, é a maior fonte de padecimentos da humanidade terrena. Completando ainda, o amor a si mesmo ainda é uma lição a aprender, uma longa e paciente lição. Aqui, gente, deve-se entender o amor a si mesmo, com, acima de tudo, a aceitação, como eu disse. É difícil você fazer uma coisa quando tem aceitação. Eu estava lendo certa vez agora um trabalho científico feito aqui no Brasil sobre inveja. Olha, as pessoas não aceitam coisas que nós temos, que faz parte do nosso processo evolutivo e adaptativo. A gente pode depois até entrar nesse assunto, porque o tempo aqui não vai dar. Mas a inveja, por exemplo, gente, é um sentimento adaptativo. A inveja é aquela sensação desagradável, uma sensação de dor que você tem em relação a uma pessoa que tem uma coisa que você não tem. A inveja é uma sensação de dor desagradável. O cérebro entende inveja como dor, tá? Então, assim, a questão do auto-amor é justamente a capacidade de aceitação. Aceitação que temos raiva, que temos medo, que temos ignorância, que temos inveja, assim por diante. Essa aceitação é libertadora. E você aceita o que você julga que é defeito seu, para você começar justamente a calibrar aquilo. E saber que você não vai arrancar aquilo de você. É necessário a calibragem. Bom, porque eu estava olhando na pesquisa, é que eu vejo até em oradores religiosos, falando assim, as pessoas são muito invejosas.
O ser humano é muito orgulhoso, o ser humano é muito egoísta, mas ninguém fala, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso. E é mesmo, porque eu tenho isso, ué. Isso é uma função nossa, gente. O problema, mais uma vez, é a calibragem dessas funções que são adaptativas. Então, a pesquisa feita até no Brasil aqui demonstrou, a pergunta era o seguinte: você já se sentiu muitas vezes invejado por alguém? Já foi vítima de inveja? 90% das pessoas responderam sim, que foram realmente, se sentiram realmente vítimas de inveja. Mas não encontrou nenhum invejoso. Peraí, mais de 90% se sentia vítima de inveja. Mas não tinha nenhum invejoso. Ninguém falou, eu sinto inveja. Peraí, mas essa conta não está batendo. Mais de 90% se sentia invejado. Então, a capacidade do ser humano, gente, e por questões culturais e religiosas, de não aceitar aspectos que faz parte da nossa condição humana e que precisam ser calibradas, não demonizadas, que é um dos objetivos do nosso grupo, né? E uma das questões dessa é a inveja e etc. Aliás, aqui ainda, existem regiões do cérebro, gente, que entendem justamente a dor moral, emocional, como dor física. O cérebro não consegue diferenciar o que é uma dor física de uma dor emocional. O cérebro entende inveja como justamente quebrar a perna. A decepção amorosa, ele entende como a pessoa realmente bateu a cabeça e está sentindo dor. Existe uma região do cérebro chamada giro cingulado anterior, uma região mais profunda do cérebro, que é uma pequena região que ela ali interpreta a dor e não consegue diferenciar uma dor moral, social, de uma dor física. Então, dor emocional ou dor física é interpretada na mesma região. E a inveja é interpretada também nessa região, porque é uma dor. Você sente dor quando você vê alguém ter uma coisa que você não tem. Isso é adaptativo. É uma coisa que a gente pode conversar depois, a importância da inveja. A inveja quer dizer para você que você também pode. Os seres da pré-história, quando via o outro ter carne e abrigo, era para fazer com que eles também lutassem para ter aquilo. Só que a inveja pode ser destrutiva. Você pode ir lá querer destruir a pessoa ou tomar aquilo dela. Mas é o primeiro sentimento de adaptação, para que a pessoa cresça, para que ela vá adiante. Mas ainda entendemos a inveja como algo doloroso. Mas, então, só rapidinho. Essa parte do cérebro que não identifica a dor, então tem gente que, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu estou muito triste que meu gatinho morreu, eu estou muito desesperado. E às vezes, tá sentindo dor por causa de um bicho. Então, esse valor que o cérebro dá à dor, tanto para uma coisa bem pequena como para uma coisa grande, é a mesma coisa. E a gente tem que compreender essa dor, mesmo que seja uma dor de uma topada do dedo na quina, ou a morte de um hamster, seu bichinho de estimação. O cérebro sente isso do mesmo jeito, com a mesma valor, necessidade. A dor emocional como a dor física são registradas na mesma região do cérebro. Por isso que alguém que chama que a minha dor emocional, que eu fui desprezado socialmente por alguém, para mim o meu cérebro está entendendo com a dor. E tem muita gente que entra literalmente na chamada fossa. Cai na cama e se sente justamente para baixo. Ou vem outra pessoa e fala, pô, mas que frescura. Não é não, gente. A pessoa pode perder um hamster, um ratinho, ou perder um ente muito querido, o cérebro vai sentir a mesma dor como se fosse a dor de um infarto. Olha aqui, esse aqui é o cérebro, gente, ó. Vamos cortar ele no meio, ó. Essa região aqui que registra, mais ou menos, tá, gente? Vocês estão vendo o cérebro no meio, foi cortado no meio, chamado região anterior do giro cingulado, tá? Essa pequena região aqui que eu estou passando o dedinho, que registra a dor como sendo dor. Não interessa se é uma dor física, se quebrou a perna ou se você foi desprezado socialmente. O cérebro entende que dor é dor. Muito bem colocado, Ângela. Então a gente não deve dimensionar a dor de ninguém, viu, gente? Entendo que dor é dor. Não é frescura, não. Não devemos dimensionar a dor de ninguém. Então a inveja é uma dor, viu, gente? Cada um sabe onde aperta o calo. Nosso tempo acabou, Mônica? 5 minutos. Então, para terminar aqui, só terminando, quantas reencarnações neste momento têm por objetivo princípio restabelecer o desejo de viver e recuperar a alegria de sentir paz? Como operar semelhante transformação sem a aplicação da caridade consigo mesmo? Olha, essa autoaceitação do ponto de vista neurocientífico.
Criados para o amor, nosso destino glorioso é a integração com a energia da vida e com a liberdade em seu sentido de plenitude e paz interior. Ninguém ficará fora desse fatalismo divino. Distantes do amor raci, ficaremos à mercê das provações sem recursos para sustentar na vida interior valores latentes que nos conduzirão à missão individual estabelecida pelo Pai em nosso favor. O auto-amor é a base para uma vida em sintonia com a mensagem do Evangelho do Cristo. Sua proposta, aliás, é que nos amemos tanto quanto ao nosso próximo. Para terminar aqui, gente, para voltar aqui ao nosso primeiro encontro, da importância de palavras que foram demonizadas pela religião, que é justamente o egoísmo, que é realmente uma das bases do auto-amor. Nós vamos explicar isso, da importância de, essa é a função, de você cuidar-se de si. O problema é quando a gente extrapola esse ego na tentativa de compensar a não aceitação nossa. Aí a gente esquece o próximo e passa a querer viver só do nosso ego. Aí nosso ego vira instintivo, igual animal. É só nós, e esquece dos outros e de nós mesmos. O egoísmo patológico é isso. A gente esquece de nós e do outro. E a gente passa justamente numa linha justamente patológica e destrutiva. Mas o egoísmo, o orgulho, eles são sentimentos que, uma vez calibrado, faz parte da nossa sobrevivência social, psíquica e mental. Vamos desenvolver cada vez mais esse entendimento para ter mais auto-amor a nós mesmos. Nós estamos ensaiando isso. Somos seres de Deus.